Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, estando à mesa com seus discípulos, Jesus ficou profundamente comovido e testemunhou: em verdade vos digo, um de vós me entregará. Desconcertados, os discípulos olhavam uns para os outros, pois não sabiam de quem Jesus estava falando. Um deles, a quem Jesus amava, estava recostado ao lado de Jesus. Simão Pedro fez-lhe um sinal para que ele procurasse saber de quem Jesus estava falando. Então o discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der um pedaço de pão ensopado no molho. Então Jesus molhou um pedaço de pão e deu-o a Judas, filho de Simão Iscariotes. Depois do pedaço de pão, Satanás entrou em Judas. Então Jesus lhe disse: o que tens a fazer, executa-o depressa. Nenhum dos presentes compreendeu por que Jesus disse isso. Como Judas guardava a bolsa, alguns pensavam que Jesus lhe queria dizer: compra o que precisamos para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. Depois de receber o pedaço de pão, Judas saiu imediatamente. Era noite. Depois que Judas saiu, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo e será glorificado logo. Filhinhos, por pouco tempo estou ainda convosco. Vós me procurareis, e agora vos digo como eu disse aos judeus: para onde eu vou, vós não podeis ir. Simão Pedro perguntou: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu-lhe: para onde eu vou, tu não me podes seguir agora, mas me seguirás mais tarde. Pedro disse: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Eu darei a minha vida por ti. Respondeu Jesus: darás a tua vida por mim? Em verdade te digo, o galo não cantará antes que me tenha negado 3 vezes. Palavra da salvação. Meu irmão e minha irmã, aqui é Frei Wanderlan, trazendo para você a breve reflexão do Evangelho. Hoje nós meditamos o Evangelho segundo João, capítulo 13, versículos de 21 a 33 e depois o versículo 33 a 38. Antes de mais nada, eu quero esclarecer que você às vezes na gravação escuta um barulho de fundo. É porque aqui próximo do convento está havendo uma reforma, numa praça. E ali de vez em quando eles ligam alguma máquina. Então é um barulho que infelizmente não tem como nós impedirmos que entre na gravação. Mas vamos ao mais importante, ao mais necessário hoje: meditar o Evangelho. Aqui neste Evangelho, nós nos deparamos com as 2 traições. A traição de Judas e a traição de Pedro. Olhemos um pouco para essas traições. Judas, na sua traição, ele demonstra maldade, malícia, orgulho, demonstra planejar o mal, demonstra querer fazer o mal e está obstinado a fazer o mal. É uma traição grave, porque quando se planeja o mal, quando se escolhe o mal, nós estamos sendo, de certa forma, perversos, Estamos sendo pessoas que estamos conscientemente
sem que nenhuma emoção forte ou nenhum contexto que nos pega de surpresa, nós estamos decidindo pelo mal sem essas condições. Então, isso denota um coração maldoso, que muitas vezes está, de fato, cego pelo pecado. A traição de Pedro é bem diferente. Pedro, você vê que ele é um entusiasmado. Quando Jesus diz, olha, para onde eu vou, vocês não podem ir, mas depois vocês vão me seguir. Não, Senhor, eu vou agora, eu vou dar a vida por ti. Ele está entusiasmado. Ele é daquele tipo de pessoa que, no calor da emoção, ele se entusiasma ali e fala as coisas. Mas Jesus, para colocar Pedro no seu devido lugar, para baixar todo aquele entusiasmo, diz, em verdade eu te digo, o galo não cantará antes que me tenha negado 3 vezes. Jesus não está julgando ele, não. Só está procurando conscientizar Pedro. Agora, a traição de Pedro é uma traição de momento. Pedro não maquinou o mal. Pedro não alimentou o mal. Pedro não ficou imaginando como ia fazer para poder, de alguma forma, ali prejudicar Jesus. Não. Pedro viveu uma traição de momento. É traição, mas é uma traição, poderíamos dizer, superficial. Porque ele foi surpreendido pela ocasião. Quando ele é questionado, tu não é um dos discípulos dele? Tu não andava com ele? Você não é um dos seguidores dele? Quer dizer, ele foi pego com uma pergunta a queima-roupa. E ao mesmo tempo ele estava vendo o mestre sendo ali torturado, apanhando. Então, tomado de medo, tomado dessa emoção forte, ele acaba negando, ele acaba traindo, ele acaba fugindo. Então, essa traição de Pedro não deixa de ser traição, não deixa de ser covardia. E olha, não estou julgando São Pedro, que ele interceda por mim lá no céu, porque certamente tantas vezes traí Jesus com as minhas falhas e tantas vezes não fui fiel como deveria ser. Mas Pedro, aqui nesse contexto, não alimentou o mal. Não foi uma traição em que ele tivesse ali deixando esse mal crescer no seu coração. Não tinha maldade. Portanto, é um pecado mais leve. Então é preciso que nós examinemos também como estão as nossas traições do dia a dia, quando nós traímos o amor de Deus. E principalmente quando traímos o amor de Deus em relação ao próximo, à próxima, quando maquinamos o mal, quando alimentamos o mal. Uma coisa é você ser pego de surpresa e agir mal. Uma coisa é você ter uma fraqueza, num momento de fraqueza você não está bem e aí você cai. Uma coisa é você ali dentro de um contexto que você foi sendo levado a cair. Outra coisa é você planejar, é você pensar como vai fazer, é você maquinar, é você alimentar o mal dentro do seu coração e aí procurar meios para fazer isso, com o objetivo de prejudicar o outro. Essa traição é mais grave. Meu irmão, minha irmã, evitemos alimentar o mal no nosso coração. Todos nós traímos o Cristo com os nossos pecados. Todos nós falhamos com Cristo com os nossos pecados e fraquezas. Mas que em nós nunca haja
essa traição que alimenta e planeja o mal. Mas mesmo assim, eu ainda gostaria de dizer mais uma coisa. Pedro arrependeu-se amargamente. Pedro chorou os seus pecados. Pedro confiou na misericórdia de Deus. Pedro acolheu o amor de Deus. E depois da ressurreição, o Cristo perdoa Pedro. Cristo oferece a ele o perdão. E Pedro, inclusive, cresce com a queda que teve e com o perdão que recebeu. Ele amadurece. Faltou para Judas confiar na misericórdia de Deus. Faltou para Judas confiar no perdão de Deus. Faltou para Judas, mesmo tendo alimentado o mal, crer que o Cristo o perdoaria. Mas ele se desesperou. Ele se autocondenou. Ele não olhou para o Cristo. Façamos como São Pedro. Nas nossas falhas, nada de desespero. Nas nossas quedas, nada de desespero. Nos nossos erros, nada de entregar os pontos. Continue lutando e buscando o Cristo e confiando no seu amor e apelando para a sua divina misericórdia, especialmente no sacramento da confissão. Que Deus nos ajude a termos essa fé que confia na misericórdia de Deus. Nos esforcemos para colocar todas as nossas falhas aos pés de Cristo e confiarmos no seu amor, porque Deus, mediante o nosso arrependimento, seja qual for a nossa queda, Ele está pronto a nos perdoar e renovar a nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.